Presidente, a gente acompanha muito, aproveitando que o senhor fala de polarização, a gente acompanha muito assim que, falou de Lula, falou de Bolsonaro, dá audiência, todo mundo compartilha no WhatsApp, como se a gente ficasse muito na superfície mesmo da notícia, né? Tudo que é polarização atrai. Aí o que são os outros assuntos que não falam de Lula e Bolsonaro parece que passa despercebido. De um lado, tem um olhar assim de um desconforto, de poxa vida, tantos assuntos importantes dentro do Congresso, nós gostaríamos que a população estivesse ali com o letramento até mais afiado mesmo, para poder acompanhar. E um outro olhar mais azedo, e aí eu vou aproveitar a presença do senhor para abrir o espaço aqui para o senhor trazer o contraponto. Diz assim, porque os deputados gostam disso mesmo, porque se a população não entende, os assuntos passam ali na calada da noite, votam as coisas, colocam os textos para ninguém entender mesmo. Eu quero ouvir o contraponto do senhor para essa interpretação que algumas pessoas fazem. Lisa, nós temos hoje um Congresso que tem procurado, como eu já falei um pouco aqui anteriormente, debater pautas importantes para a sociedade, apesar de toda essa polarização política. Até eu não acho que seja justo algumas avaliações que são feitas, que dizem que o Congresso está preso a essa agenda de radicalização. Isso acaba sendo o que repercute mais na imprensa e é natural também pela antecipação do debate eleitoral. É importante lembrar que nós temos um presidente da República que foi 3 vezes eleito desde a redemocratização do país pela primeira vez. Nós temos o Supremo Tribunal Federal julgando o ex-presidente Bolsonaro, que é o maior líder da direita no Brasil, então isso também traz instabilidade. E o debate eleitoral sendo antecipado, o presidente Lula já em processo de construção de uma possível reeleição no ano que vem, a direita também se organizando politicamente, tivemos esse cenário de embate com os Estados Unidos, que isso também traz mais instabilidade, o governo americano sancionando ministros da Suprema Corte e tendo que, de certa forma, o Poder Legislativo se posicionar acerca desses pontos que acabam tendo um envolvimento com essa agenda eleitoral. E qual é a nossa missão, penso eu, nesse momento complexo que o Brasil está vivendo? É poder ter uma agenda equilibrada, uma agenda que respeite esses posicionamentos. É natural, por exemplo, que os deputados do PT, da esquerda, estejam defendendo a agenda do governo. É natural que os deputados do PL, da extrema-direita, estejam lá fazendo a agenda que é importante para o seu eleitorado. Isso é da democracia. A Câmara é o grande coração pulsante da democracia brasileira, porque somos a casa mais plural, nós somos a casa mais representativa do que realmente é a nossa sociedade, e ter esse cenário todo torna o exercício da presidência ainda mais desafiador. E o que é que o presidente não pode perder? É a capacidade de ter uma pauta que dialogue com a sociedade, que muitas das vezes não está preocupado, a sociedade não está preocupada em discutir essa agenda ainda. Talvez a pessoa que esteja nos assistindo agora esteja preocupada em ver a Câmara votando pauta de segurança, pauta de educação, pauta que melhore a saúde, pauta que venha ajudar a gerar emprego, a gerar renda, pauta como essa do imposto de renda, pautas que venham, de certa forma, a estar sintonizadas, essas pautas precisam estar sintonizadas com aquilo que é importante para a nossa população. É por isso que eu tenho procurado focar nessa agenda, respeitando, claro, todo esse momento político, para que a Câmara esteja dialogando com aquilo que é importante. Então eu vejo que nós temos, apesar de tudo isso, conseguido fazer entregas importantes, como eu já citei aqui algumas, aprovamos também. Mas por que o senhor avalia, desculpe interrompê-lo, por que o senhor avalia que existe esse sentimento ou interpretação por algumas pessoas de que às vezes entra uma linha num projeto que ninguém soube quando vê foi aprovado? Por que o senhor avalia que existe esse histórico de um sentimento adverso em relação a isso? Bom, eu respeito muito a opinião de todos e as críticas elas vêm para nos ajudar a acertar mais. E quem preside a Câmara tem que entender, muitas das vezes, que a casa ela é muito plural, eu acabei de dizer. Então, às vezes, tem um projeto que é importante para um setor da sociedade e é completamente irrelevante para outro setor. Mas lá você tem alguém que está legitimado pelo voto popular para propor essa agenda. E nós temos ali o dever de fazer uma pauta que tenha o interesse de contemplar a todos, e o plenário, que é soberano, é que tem que decidir. Quem aprova no final
ou desaprova essa ou aquela matéria são os deputados e deputadas federais. Então, esse diálogo que nós temos procurado manter. Receberam também as frentes parlamentares, nós temos dialogado muito, por exemplo, com o agronegócio, aprovamos o novo projeto de licenciamento ambiental, recebi essa semana uma frente também muito importante, que é a Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, que tem também uma atuação muito forte na casa, a Frente da Segurança Pública. Então, as frentes municipalistas, nós temos dialogado muito com as pautas que ajudam os municípios, os gestores, os prefeitos e prefeitas do Brasil que estão na ponta, enfrentando os problemas reais dos municípios brasileiros, e são mais de 5 mil municípios no Brasil, e nós temos que ter também uma pauta que olhe para esses entes. Então, presidir a Câmara é você olhar o Brasil de forma generalista, de forma sistêmica, para que com isso possamos ir dando respostas. Nós não podemos nos dar o luxo de ficar só em uma agenda. Então, talvez por isso possa ter momentaneamente essa ou aquela avaliação. Mas uma coisa eu posso garantir à sociedade brasileira, é que há o interesse dessa presidência, há o interesse do presidente Hugo Motta de ter sempre uma agenda sintonizada com aquilo que a população brasileira espera de nós.